teremos de aprendizado em alguns momentos. Mestre Jesus, em teu nome, saudamos Ramatiz e a fraternidade da Cruz e do Triângulo, saudamos Ismael, dirigente espiritual da casa, e suas 7 falanges de trabalho. Abençoa nossa tarefa, Mestre Jesus, e permite que possamos iniciá-la a partir de agora, graças a Deus. Graças a Graças a Deus. Deus. Lili, eu vou botar o teu resumo aqui do lado, tá? Se Tá, você tá. puder ler o resumo antes de fazer a palestra, Uhum. lê o resumo Tá, também, sim. para ficar Leio. aqui, né? Para ficar gravado, ok? Eu vou iniciar, tá? Tá. O estudo de hoje nós vamos falar sobre imortalidade e continuidade da vida. O Espiritismo nos ensina que a morte não é o fim, mas apenas uma mudança de plano. O corpo físico é transitório, enquanto o espírito é imortal e continua sua caminhada após a vida terrena. Importante lembrar que nosso guia espiritual está conosco em todos os momentos. Cada encarnação é uma oportunidade de aprendizado, como em uma escola. A morte representa apenas a passagem para outra etapa da existência, onde colhemos os frutos de nossas escolhas e ações. A certeza da imortalidade nos consola diante da saudade e nos ajuda a enfrentar as dificuldades com mais fé e coragem. Jesus já havia revelado: na casa de meu pai há muitas moradas, confirmando a continuidade da vida em outros planos. Por isso, devemos refletir sobre como vivemos cada dia, cultivando amor, paz e esperança, pois é isso que levamos conosco ao prosseguir em nossa jornada espiritual. Ótimo. Agora você começa a tua palestra. Quer dizer, o resumo está gravado, né? O resumo está gravado. Isso. E quando nós falamos, né, que a morte não é o fim, mas apenas uma mudança de plano, e que o corpo físico é transitório, como se nós falássemos o seguinte: o corpo é como uma roupa que se desgasta com o tempo e chega uma hora que ela não nos serve mais. A questão 150 do Livro dos Espíritos nos ensina que a alma é um espírito encarnado. Assim somos espíritos antes, durante e depois da vida na Terra. Mas é importante a gente lembrar sempre que o nosso guia espiritual está conosco em todos os momentos e ele sempre nos acompanha. Eu vou fazer uma comparação da encarnação, né, da nossa existência, como uma escola, né? Porque cada encarnação é uma oportunidade de aprendizado, como em uma escola, né? A morte representa apenas a passagem para outra etapa da existência. Então, cada encarnação é como se fosse uma série escolar, né? E nem sempre a gente consegue aprender todas as lições, ou seja, nem sempre a gente consegue passar em todas as disciplinas, né? E assim é a nossa existência, é a nossa encarnação. Vou fazer uma comparação para que a gente possa assimilar melhor, a entender melhor isso que eu quero dizer. Quando completamos o nosso ano, naquela série com os nossos amigos, desenvolvemos as nossas atividades, né? Mas quando chega a hora de mudar de sala, ou seja, finalizar aquele ciclo para o outro, né? A gente faz uma pausa, né? No finalzinho do ano, não é isso? É como se, como se nesse momento, né? Nós passamos aquele ano todo, aquela existência toda, e aquela parada é o que chamamos de morte, né? A morte, então, é uma passagem natural, é um degrau para que eu possa ir para a minha próxima série, né? Só que, diferentemente da escola, na escola, chega no final do ano, os professores se reúnem e fazem lá o conselho de classe.
onde eles vão avaliar cada aluno, né? E na parte espiritual acontece bem parecido, mas não com os professores. São os que chamamos de pedagogos espirituais. Diferentemente da escola, na escola eu, aluna, não participo, mas lá na parte espiritual, eu participo dessa reunião onde eu vou ser avaliada, na verdade, onde eu vou entender o meu histórico, né? O meu histórico escolar. Mas eu não vou estar sozinha, meu guia espiritual vai estar do meu lado nessa reunião. E lá os pedagogos espirituais, eles vão avaliar, como numa escola, todo o meu desenvolvimento. Se eu fui bem em todas as disciplinas, se eu desenvolvi bem as atividades. E caso eu não tenha feito muito bem essa atividade, eu vou conseguir passar para a próxima série. Mas como assim nas escolas, nós temos as dependências, né? A dependência é uma disciplina na qual eu não fui bem, mas eu vou conseguir passar para a próxima série, mas eu vou ter que repetir essa, essa, essa disciplina aí que eu não fui muito bem. E lá os pedagogos espirituais vão me passar, né? Lília, você fez coisas boas e coisas que você não conseguiu desenvolver muito bem. Junto com a sua turma, o seu grupo de amigos e outras pessoas nas quais você não se desenvolveu muito bem, você vai ter que repetir essa disciplina. E eu vou falar, poxa, que dificuldade, eu posso fazer isso com os meus amigos, meus amigos vão poder me ajudar? Na verdade, eu vou ter que repetir essa disciplina com quem repetiu também, porque aquele meu colega, aquele que eu também não desenvolvi bem meu trabalho, ele também vai ter que repetir, né? Só que ele vai repetir também essa atividade. Eu vou estar lá junto com ele, porque minha série continuou. Meus amigos também vão estar comigo, mas eu vou ter que repetir essa matéria que não foi muito bem com aquele grupo que eu não consegui fazer meu trabalho em grupo muito bem, meu projeto, sei lá, vamos dizer, meu trabalho. E eles vão estar comigo também e eu vou ter que desenvolver essa atividade. E é importante frisar que quando o Deus é tão bom e tão misericordioso, que quando a gente passa para a próxima série, né, no caso, uma próxima encarnação, nós não nos lembramos mais de quem eu fiz um trabalho de quem eu não gostava muito bem naquele trabalho, não lembro nem dos meus amigos, nem dos meus inimigos. Que Deus é bom e dá uma nova oportunidade para que a gente possa desenvolver bem aquela disciplina, ou seja, onde eu falhei, eu vou ter que melhorar, né? E para que eu não fique com eu não me dê. Imagina se eu lembrasse, né? Eu não vou querer fazer trabalho com aquele colega nunca. Então, o véu do esquecimento é uma bênção para nós, porque a gente vai se relacionar novamente com aqueles mesmos colegas que a gente não se dava tão bem e vamos ter oportunidade, poderíamos ser grandes amigos, desenvolver aí, numa nova etapa, uma amizade, quem sabe? Vamos passar nessa disciplina também e juntos. Mas eu não vou estar só com eles, eu vou estar com os meus amigos também. Mas lá na parte espiritual, eu posso também fazer umas perguntas. Mas como é que eu vou para lá sozinha? Eu vou passar para minha série sozinha? Não, você não vai passar sozinha, não. Seu guia espiritual vai estar com você. Então você não precisa se preocupar. Ele vai estar sempre do seu lado, esperando que você ame por ele. Ele está aqui com a gente, está aqui nessa reunião, ele sabe tudinho que nós estamos falando para você. E ele vai poder te auxiliar. Mas você vai ter que orar para ele. Você vai ter que orar para o seu guia espiritual, porque ele não lê pensamento, né? Então, quando você necessitar, você vai ter que orar para ele. Só que como eu não vou me lembrar mais de nada, como é que eu vou saber que eu vou ter que orar, né? Só que os pedagogos espirituais me explicam o seguinte, né? Como eles falaram, você vai voltar, vai para a próxima série, você vai com seus amigos também. E esses amigos, em algum momento, quando você estiver pronta para entender algumas verdades, eles vão te orientar a orar para o seu guia espiritual. Deus nunca nos desampara.
e deixa conosco, ao nosso lado, quem mais nos ama, que é o nosso guia espiritual. Para mais uma vez, na próxima série, ele vai estar do nosso ladinho ali, só esperando nós chamarmos por ele, através da oração. E vamos tentar cada vez mais nos melhorarmos, né? No caso, naquela disciplina eu não fui bem. Então, eu vou tentar me transformar numa pessoa melhor, né? Porque eu já entendi que é uma continuidade, né? Não existe, eu sou Lília sempre, antes, durante e depois. E essa certeza, né, da imortalidade, ela nos dá fé, coragem para enfrentar a cada dia. A gente sabe que é, essas escolhas que eu fiz no passado que não foram tão boas, só está acontecendo isso comigo por conta das minhas más escolhas. Então, cada um colhe o que planta. E como Jesus já dizia, a cada qual segundo as suas obras, né? Se eu não saio muito bem naquela disciplina, não foi culpa de ninguém. Foi porque eu realmente não me dediquei, né? Então, eu vou precisar me dedicar mais, me transformar, ficar mais dedicada para que eu possa passar nessa disciplina. E é importante a gente ter a certeza que não estamos sozinhos, nosso guia espiritual está conosco e a gente sempre vai passar para uma próxima série, só fazendo essas dependências trabalhos que a gente deixou de fazer. Eu fiz essa comparação para que a gente possa entender melhor como é esse ciclo da série, essa pausa, a morte é uma etapa que a gente passa como férias escolares. Nós voltamos para casa e nos preparamos para uma próxima série, né? Eu vou dar continuidade com uma passagem no Novo Testamento, Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 2, onde Jesus já dizia: na casa de meu pai há muitas moradas, confirmando assim a continuidade da vida em outros planos. Por isso, nós devemos refletir como é que a gente está vivendo a cada dia, se a gente está cultivando amor, caridade, se estamos transformando a cada dia numa pessoa melhor. E a palestra, ela nos ajuda muito a entender essas verdades deixadas, né? Para que nós possamos assimilar esses ensinamentos e a cada dia se transformar numa pessoa melhor. Não melhor do que ninguém, melhor do que nós mesmos. Eu vou tentar ser melhor do que eu fui ontem, a cada dia. E essa é a continuidade aí dessa jornada espiritual que é para o nosso crescimento, a nossa evolução. Agora eu peço aí para os colegas complementarem algum ponto. Eu tenho 50 anos. Quer dizer que as três mulheres que me traíram, eu traí elas antes? É isso? Porque eu sempre fui muito bom, sempre fui muito caridoso, bonzinho mesmo. Chego a ser meio bobo, de tão bonzinho. Por que eu sofro tanto? Estou sofrendo demais. É isso mesmo? É isso mesmo. Em algum momento, você não foi esse anjinho que você é hoje, né? Em algum momento você, é, é, essas pessoas em outro momento estavam com você em outra situação, Mas eu nem me e aí, lembro. Mas eu nem me lembro. Não posso ser culpado por coisas que eu não me lembro. mas é por isso que você, assistindo as palestras, você vai poder compreender que você só passa por um pouquinho do que você fez passar, não é culpa de ninguém. Na Isso aí, verdade, como Jesus já dizia, cada qual segundo as suas obras. perfeito. Bêbado ou sóbrio, né? Isso. É. Então, conclusão. Tenho mesmo que sofrer, né? Porque fez Mas sofrer, e fez sofrer.
então vou sofrer. Um pouquinho menos, um pouquinho menos, ridiculamente pouquinho, mas tem que Um sofrer. pouquinho só, tem que sofrer. O que eu estou fazendo aqui? Eu queria acabar de sofrer, queria parar de sofrer. Então, é só você se tornar uma pessoa melhor a cada dia, através da caridade, boas palavras, pensamentos, atos, palavras e pensamentos. Porque com certeza essa mudança pode ser um pouquinho a cada dia, mas com certeza vai refletir no seu dia a dia. Mas A gente só colhe o que planta. aquela mulher passa à minha frente rebolando porque ela quer e chama minha atenção e fico com vontade de sair correndo atrás dela. Está errado isso? Se ela apareceu na sua vida, é porque alguma coisa vocês vão ter que passar. Essa história ainda não acabou. Na prova, Então, né? mais a prova, alguma coisa. Não, pior que isso. É uma outra mulher, né? É uma outra mulher que não é casada, não. Quer dizer, eu não sou casado com ela. Hum, É uma tentação. Aparece uma é. tentação. Não devo seguir? Isso é uma prova, né? Você vai ter que provar se realmente você aprendeu. Porque se vai acontecer de novo, vai aparecer quantas vezes forem necessárias para realmente para você provar se realmente você aprendeu a lição. Porque trair é fácil, né? Mas depois a gente vai colher esses frutos aí dessa traição. Não tenha dúvida. Tá certo. Quem mais? A traição é uma prova, você está passando por um pouquinho só, que você deve ter traído muito, muito em outra encarnação, em outras vidas. A gente passa sempre um pouquinho do que fizemos passar para que a gente possa aprender, né? Isso é muito bom, isso é misericórdia divina. Pensa se a gente tivesse para cada problema nosso, a gente tivesse que fazer tudo de novo. As Terrível. três, as três me traíram e foram embora. Será que eu não resgatei, não? Mas hoje em dia vocês é, vamos Se, pensar. se a Nós não prova precisamos nós não precisamos ser melhores amigos, mas não podemos nos odiar. Você pode manter a distância, você não E precisa é pior conviver. que isso, Li. Hum. Eu traí as três nessa encarnação. E elas me traíram. As três me traíram. Mas eu antes traí elas. Traí as três. Eu traí. Nessa. Devo ter feito também na outra, com certeza. é porque a prova repetiu, né? O problema É. repetiu. Estão me traindo, mas eu já tinha traído Então, as três. então, Elas não sabem, mas eu traí as três. Quer dizer, então, estou passando pelos que fiz passar, né? Hoje então, de repente, sou um homem sozinho. Sou um homem sozinho, doente, velho, ninguém gosta mais de mim. E estou abandonado. Então me disseram que aqui eu ia encontrar uma saída. Encontrei? Encontrei uma explicação, né? Encontrei uma explicação. Com certeza. Para modificar, eu tenho que me modificar. Isso vai ser muito difícil, né? Muito difícil. Só numa outra vida, né? Talvez numa outra vida. ainda nessa vida, É, ainda nessa vida, entendo que sim, entendo que sempre há tempo 50 de. anos. 50 anos. Mas 50 anos 50 anos anteriormente era diferente. Hoje em dia, os 50 são os antigos 40, ainda tem muita lenha ainda aí ainda vai ter muita vida para viver. Ainda pode casar até de novo, É. Com certeza. não Não é? trair mais, né? E não trair E mais. não trair mais, exatamente. Isso que vai ser Parou. difícil. Porque Já aprendeu a as lição. mulheres estão tão saidinhas, né? As mulheres são muito saidinhas. É difícil não trair, né? Isso. Mas aí a gente não traindo, a próxima prova vai ser sempre um pouco menor, né? Por mais que seja só 20 É, anos, 30 anos sem fazer, fiz durante 50, mas eu vou morrer aos 80. Então, estou 30 anos aí que eu estou ganhando. Se eu não fizer nada, se sou um cara é.
Isso. Aí Tentador, na eu vou próxima série, só precisa mais, só repetir um pouquinho. se precisar, né? É, Muito bom. não pode pensar que, eu já tô velho, eu já tô velho, já não vou aprender mais nada, então eu vou fazer tudo que eu quero. Não pode ser assim. E isso, Porque infelizmente, a gente vê muito, né? A gente vê muito isso. vejo, Eu vejo, vejo, eu vejo, vejo muito. né? Conheço, inclusive, É, vários velhos, mais velhos do que eu, que estão nessa história. Estão nessa história. Se separam da primeira mulher e vão à vida. Não é um só, não, hein? São vários que eu conheço. E estão felizes assim, achando que isso é o melhor de tudo. Tá bom, que seja. Para você é. Eu acho que não é, não, hein? Mas é isso aí. Muito bom. isso. Mais perguntas? Selminha, Sem perguntas. Como é que o Explicação nosso guia, excelente. desculpa, como é que o nosso guia... como é que o nosso guia espiritual nos ajuda nas nossas provas, na nossa reencarnação, né? Como é que ele faz isso? Li, É importante que vamos nos comunicar com ele somente através da oração, né? Porque o guia espiritual, ele não lê pensamento. Ele não sabe, ele pode até me ver ali no canto, quietinha, chorando, mas ele não sabe. Eu preciso pedir a ajuda do meu guia espiritual através da oração falada. E essa oração é importante que a gente pode pedir para ele, meu guia espiritual querido, sempre em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Me orienta a passar por essa tentação, né? Já que nós estamos falando, né, nesse sentido, me orienta a passar por essa tentação, me orienta, me fortalece para que eu possa seguir um caminho, que eu possa encontrar um companheiro ou uma companheira, né? Que realmente me valorize, me orienta, de que forma, me orienta como eu posso alcançar esse objetivo, me orienta, me acalma meu coração, através de uma oração mesmo. Acalma meu coração, acalma minha alma. Você está sempre comigo, do meu lado, sabe por tudo que eu estou passando. Então, me orienta, me inspira. Como eu posso viver um dia melhor? Como é que eu posso, né? O guia espiritual está aqui do nosso lado, só aguardando um chamado nosso, importante mas esse falar, tem que né? ser um chamado Importante falar. falar com Falar. certeza. Porque todo Sim, mundo faz oração sibilando. não, Isso não funciona. O guia espiritual não não, lê pensamento, mas é importante você falar, tá? Falando. Por isso que os judeus antigos, até hoje, oram assim, né? E falando com braços abertos. Mãos postas, não. Mãos separadas, olhando para cima, olhando para o alto e falando, né? Alguns até dançando, né? e é Selminha, importante, a né, Gá? Selminha fica dançando no quarto dela, com a mão para cima, falando outro. Selminha é assim. Não sou, não. É por isso que o marido dela, Dançando, o marido não. dela foi embora. Achou Agora sim. ela louca, achou que ela era louca. Eu coloco minhas mãos para cima, assim, e recebendo, né? Querendo receber, e faço minha oração falada. Isso é importante. E nada melhor do que orar para o nosso guia espiritual, né, Galo? Porque ele estava conosco lá na mesa, lá com os pedagogos espirituais, e ele sabe exatamente Quer o que escutar? nós O assinamos João lá, diz: né? estava convosco e também é culpado. E também é culpado, quer dizer, essa é nova, hein? Quer dizer, o nosso guia espiritual também tem culpa no cartório, né? Eita, cara. Essa é bombástica, Essa é né? verdade, né? Essa foi forte. Essa é Se ele bombástica, orienta, se ele é o único que orienta a gente, se a gente fez mal, foi mal orientado, né? com Mas certeza. nós temos que orar, meu guia espiritual querido, em nome de Jesus. Porque Sim. eu posso falar lá, meu guia espiritual, e alguém achar que é meu guia espiritual e vai me falar, vai lá, faz isso, você tem que, né? E eu vou achar que é meu guia espiritual. Meu guia espiritual, com certeza, por experiência própria, se eu pedir em nome de Jesus,
Eu não vou escutar essas coisas, porque Posso nós contar uma? escutamos, né? Posso contar Sim. uma? Uma que estava esperando, eu vou ligar para ela, para dar a resposta. Olha a pergunta dela. Ela sempre teve um marido alcoólatra. Sempre teve. O marido alcoólatra chegava em casa de boca fechada, não falava nada. Ela era médium da casa, era nossa médium. De repente, ela fez uma besteira, fez uma bobagem, me atendeu mal, me falou mal, falou bobagem, me xingou, xingou todo mundo, e foi mandar embora da corrente. Os irmãos falou, desliga ela antes que você tenha mais problemas. Eu desliguei, né? Agora o marido chega em casa, não fica calado, não. Fica falando sem parar. Ele fala só coisas que ela falou que ele não concorda. Não sei se você entendeu. O Entendi. alcoólatra só fala de coisas que ela fala sempre, impõe a ele e ele não concorda. Quer dizer, ele está encontrando na bebida um subterfúgio para fugir do que ela fala. Falando para ela coisas que ela fala que ele não concorda, grosseiramente, né? Atacando ela. E nesse fim de semana, bateu nela. Falou, tudo certinho, sem gaguejar, olha só, sem gaguejar. E bateu nela. E foi embora. Foi preso, ficou 10 dias preso. Ela chamou a polícia, ela foi presa. O que eu faço ali? Eu tenho que aconselhar lá. O que eu faço? Pensa. Ela está precisando de ajuda, né? Aí, por isso que ela me procurou, né? Com certeza. Está precisando de Muita ajuda. vergonha, mas não se desculpou, não. Não se desculpou. Eu estou a fim de ajudar, mas como que eu vou ajudar? O Ismael já falou que, como guia espiritual, nem pensar. Ela está fora da corrente da casa. E eu posso ajudá-la como terapeuta, né? Posso ajudá-la como terapeuta. Mas o que eu vou falar para ela? É ruim ela ter que conviver, né? Porque o marido voltou, né? Está em Ah, casa de novo, né? voltou sóbrio, né? Voltou sóbrio, quietinho. Quietinho, sem falar nada. Sabe lá quando Hum. ele beber. Quando ele beber, ele vira bicho, né? Quando ele bebe, ele vira bicho. O É que a porque gente ele está faz? acompanhado, né? Ele está acompanhado, Tá né? não, tá Ah, não, não? tá não. É puramente psicológico. Ah, é? É. Ele bebe para ficar bêbado, e bêbado ele fala tudo. Mas Tudo que ele quer falar. tudo isso está na cabeça dele, por exemplo. Tudo isso está na cabeça dele. É tudo que O ele que não ele não fala. tem, Sim. o que ele não tem coragem de O que ele falar quando pode está falar. sóbrio. A bebida dá coragem a ele para ele falar as verdades que ele acha que são verdades, né? Mas E- eu particularmente sei que ele está certo. Ele fala a verdade. Tanto é que ela não sai em casa. Tanto é que foi a única médium que eu tive que mandar embora. Eu não suportava mais. Grosseira, extremamente grosseira conosco. Não é só comigo, não, com outras pessoas também. Então, ela é assim, ela é uma pessoa de bom coração, mas muito grosseira, ou seja, fala as coisas que as outras pessoas não querem ouvir. Por exemplo, eu vejo você com a orelha direita maior que a esquerda. Eu vou dizer para você, Lili, a tua orelha direita é maior que a esquerda. Vou falar isso? Não. Primeiro, você não está me perguntando nada, você não está me perguntando. Segundo, eu te amo. Você é minha amiga. Vou saber uma coisa que vai ferir você? Vou falar, não. Ela não tem esse desconfiômetro, né? Não tem desconfiômetro. Ela fala na lata, né? É, É, como se diz, fala na lata. Legal, mas às vezes Sobrou para mim. a pessoa que é muito impulsiva ao longo da vida, né? E agressiva,
Só vai aprender mesmo no dia a dia, se transformar numa pessoa melhor quando ela sofrer. Então, a gente só passa a se calar um pouco mais. Uma pessoa que é muito impulsiva, que fala tudo que quer, né? Ela vai acabar. O que que acontece? Acaba ficando sozinha. E ela começa a entender que aquela atitude dela lá vai demorar. Isso não é rápido, né? Mas aquele furacão, Quanto tempo aí? aquele tormento, que é a pessoa quando briga e não fica nada em pé, né? Briga com todo mundo. Só o tempo vai transformar essa pessoa numa pessoa que escuta um pouco mais, porque ela já perdeu tudo que ela tinha que perder. Lili, eu acho que precisa de uma terapia realmente, Com uma conversa certeza. psicológica, uma análise, qualquer coisa. Isso. Só por Precisa. ela não vai, sozinha não vai fazer. É. Sozinha não consegue. Isso aí é. Tem um Então, detalhe, Dela. Arthur. Isso que você falou é verdade, porque ainda tem um detalhe. Ela acha que ela está certa. Sempre assim. Eu já vi isso E muitas. ele está errado. Ele está errado. Ela está certa. Eu tive um exemplo desse muito forte na minha casa. Meu pai era assim. Meu Ah, pai não queria saber de nada. Ele falava o que ele achava e pronto. Não admite argumentação nenhuma. Se argumenta, sempre piora. Sempre piorava, sempre piorava. Difícil. e bebia, Complica, né? morrer. E bebia, né? mas É. para a Só pessoa. melhorou no leito de morte que ele me chamou num canto com a voz muito fina, muito silenciosa, disse: eu estou com medo que eu estou deixando para você. Foi as últimas palavras dele. Morreu 2 horas depois. Por que que não vivemos bem esse tempo todo, né? É, Vivemos, podia ter aproveitado a trabalhávamos, vida, né? é, Trabalhavam juntos, né? Por um objetivo único, né? Poxa, muitos anos. bobo, né? Bobo. É. Perdeu tempo. Perdeu tempo e Muito- espaço, né? Perdeu tempo e espaço. além de tudo, ele me fez falta depois do negócio, porque era um sócio, era pai, tinha uma experiência maior do que a minha em outras coisas. Além disso, né? Podia ter até ajudado, né? Podia ter É, ajudado. Né? com certeza. Deixou a bomba para você. Deixou a Com- bomba. Que bomba! Bomba H. Imagina. É por isso que você guardava todos os papeizinhos, né? Eu me lembro tinha um quarto, né? Só com os papeizinhos da loja. Como e como? Lembra disso, né? Você não guardava, né? Você não jogava nada fora, você não sabia o que ia acontecer, né? Qualquer dia É. dava um Big Bang ali. Não, eu dei fim não só naqueles papéis, mas naquele quarto, virou um anexo da sala, né? Porque eu tirei uma parede e virou um anexo da sala. Dei fim naquilo tudo, porque havia aquela história dos elementais que ficavam se alimentando daquela porcariada toda, né? Joguei tudo fora mesmo, sem dó nem piedade. Nunca precisei. Fantástico. Poxa, É, é passado, né? Foi o passado. é, passado. É mais ou menos isso que ela tem que fazer, né? Vou tentar, né? Vou tentar. Fazer das tripas coração, né? Mas não é obsessivo, não, viu, Eli? Não é obsessivo, não. É, não. Nem ela, nem ele. É temperamento, tá? Temperamento. Ele tem um temperamento forte. Ele tem um temperamento forte. Ele acha que ele está sempre com a razão. E ela acha também. Bate de frente, os dois. Só que um precisa beber, né? Depois que bebe, perde o controle. Faz bobagem, bate, coisa assim, né? Aí perde a razão. Perde a razão. Vai preso, né? Se não tivesse batido nela, ficasse só na boca, não tem prisão. Mas bateu nela, foi para prisão. E ela está achando que é a bambambam, é a rainha está com a cara preta. Ele é o culpado. E ela não, ela não tem culpa. Ela Difícil, volta a né? perguntar: por que você foi a única pessoa em 26 anos, foi a única pessoa que foi mandada embora do Santos? Foi a única pessoa. Por que será, hein? Por que será? A culpa minha deve ter sido a minha, né? Culpa minha. Você não sabia, eu estava sóbrio. Terrível, né? Mas é isso. Difícil. Não tem nada, Mas nada a ver com o assunto de hoje, mas tem a ver com o ser humano, né?
o ser humano muitas vezes dá a impressão que está possuído. E não está, né? Está usando e abusando da sua própria personalidade, né? E fazendo mal, né? Fazendo mal. Isso aí, muito bem. O que mais? Perguntas? Para que reencarnar, hein? Esse é o assunto que o Arthur vai abrir na próxima sessão, tá? Os benefícios e malefícios da encarnação, tá bom? Os benefícios e os malefícios de cada encarnação. Não vai ser mais a chegada ao plano espiritual? Não. Os Tá. malefícios e os benefícios de cada encarnação. Entre os Ok. malefícios, o que você vê? É aumentar o karma, né? Sim, Tá. sim. E o benefício é reduzir o karma, né? Então, é Diminui, claro que você vai ter que explicar o que é o karma, né? com certeza. Tá bom? Vamos Tá bom. encerrar. Lili vai ler mais uma vez o resumo. Lê na tela, tá? Por favor. Leio. Eu tenho a impressão que funciona na tela. Ah, sim, é que eu não consigo ler. Ah, é? Na Não, tela é porque é ficou. muito pequenininho Ah, entendi. e meu óculos não está muito. Então, tá bom. Mas Então, lê o eu teu vou resumo. ler aqui. Vai. Ah, sim. Vamos lá. Palestra: Imortalidade e Continuidade da Vida. O Espiritismo nos ensina que a morte não é o fim, mas apenas uma mudança de plano. O corpo físico é transitório, enquanto o espírito é imortal e continua sua caminhada após a vida terrena. Importante lembrar que nosso guia espiritual está conosco em todos os momentos. Cada encarnação é uma oportunidade de aprendizado, como em uma escola. A morte representa apenas a passagem para outra etapa da existência, onde colhemos os frutos de nossas escolhas e ações. A certeza da imortalidade nos consola diante da saudade e nos ajuda a enfrentar as dificuldades com mais fé e coragem. Jesus já havia revelado: na casa de meu pai há muitas moradas, confirmando a continuidade da vida em outros planos. Por isso, devemos refletir sobre como vivemos cada dia, cultivando paz, amor e esperança, pois é isso que levaremos conosco ao prosseguir em nossa jornada espiritual. Eu vou fazer, então, a prece com a música e tal, e depois o Arthur para a sua prece final, tá? Mestre Jesus, aqui estamos, vossos médios, humildemente aqui estamos, agradecidos por tudo que aprendemos à noite de hoje. Pedimos, Senhor, força de paz, para que possamos tocar a todos as tuas verdades, verdades que libertam e consolam, sobre os chegados às casas, se possível. Ajuda, Senhor, fortalece-nos, graças a Deus. Arthur, tua prece final. Graças a Deus, Mestre Jesus, aqui reunidos em teu nome, irmãos do Núcleo Espiritualista Cristão Ismael, para mais uma sessão de aprendizado, de palestra. Mestre Jesus, em teu nome, agradecemos Ramatiz, a Fraternidade da Cruz e do Triângulo, agradecemos Ismael, dirigente espiritual da casa, e suas 7 falanges de trabalho. Mestre Jesus, abençoa sempre nossas tarefas e permitir que possamos encerrar este aprendizado da noite de hoje, agradecendo a presença do Anjo Ismael, protetor do nosso país, do nosso centro. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui estamos nós, agradecidos por aqui estarmos mais uma vez, sempre pedindo, mestre vindo, mestre amigo,
forças para a nossa saúde física, para a nossa saúde espiritual, para nossas boas palavras, para os nossos melhores pensamentos. Graças a Deus. Fiquem em paz. Obrigado, Graças a irmãos. Deus. Até lá. Boa Tchau, tchau. noite a todos. Fiquem Boa com noite, Deus. Samir. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite, Dani.